Boa noite a todos, graça e paz. Nós louvamos a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos na casa do Senhor para participarmos deste culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. É bom poder vê-los aqui, é bom sentir o carinho, o amor que temos uns pelos outros e também aqueles que estão ainda à distância, com certeza Deus vai preparar a oportunidade para que mais uma vez estejamos juntos. Que o Senhor Jesus derrame graça e bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa família também. Quero convidá-las a se colocar em pé, nós vamos buscar a presença de Deus em oração, clamando, orando ao nosso Deus, pedindo que Ele possa trazer a direção, o cuidado, a bênção sobre nós nesta noite. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e tem derramado sobre nós o Teu amor e tem cuidado na proteção, dado saúde, dado sustento. Obrigado a Deus porque temos a família, um teto, temos a nossa comida. Deus, louvado seja o Teu nome. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia para aqueles que passam aflição e necessidade, aqueles que estão carentes, preocupados, ansiosos com problemas, com dificuldades. Cuida destes, ó Pai, derramando Tua graça e amor sobre eles também. E agora, neste momento de culto, pedimos que o Senhor possa conduzir cada parte deste culto para a glória do Teu nome e para a nossa instrução e crescimento. Nos abençoe, precisamos do Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-la a abrir a palavra em Efésios capítulo 2, versos 11 até o verso 22. Efésios 2, de 11 a 22. Efésios 2, de 11 a 22. Vamos fazer a leitura de forma responsiva. Eu falo o versículo ímpar e a igreja responde o par até o final do capítulo 2, o verso 22. Vamos lá? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual nos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ele conciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. O apóstolo Paulo coloca que um dia havia realmente uma divisão, judeus, gregos, aqueles que estavam chamados circuncisos, incircuncisos, mas Cristo Jesus, ao morrer na cruz, derrubou a parede que separava, a parede da inimizade que separava uns e outros, e em Cristo Jesus todos agora são uma mesma família, um mesmo povo, fazem parte de um mesmo rebanho, o rebanho do Senhor. Ele diz no verso 19, não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos
divisão entre nós como povo e família do Senhor. É o que o hino 117 também nos lembra ao cantarmos neste momento e glorificarmos o nosso Deus, da nossa união, desta família tão especial, tendo Jesus como nosso pastor divino. Hino 117. Que a música é diferente. Eis-nos, ó pastor divino, todos juntos num lugar. Vamos começar novamente. Acertamos o número do hino, agora vamos... Não está indo? Vamos lá então? Eis-nos, ó pastor divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho apacentar. És presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes fatigados ao teu bom redil, Senhor. Leva os tenros cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste e doce amor. As pastagens de celeste e doce amor. Ó Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Amém. Graças a Deus. Vamos assentar, irmãos? Nós vamos ter um momento de oração de gratidão, louvando a Deus pelo cuidado que Ele tem para conosco, agradecer o cuidado, o sustento, a saúde que temos e interceder por aqueles também que não puderam estar conosco, talvez por algum motivo de saúde ou algum empecilho, mas desde já fica o grande desafio para aqueles que estão em casa e podem participar conosco, não se encontram naquele grupo de risco, né, e nem tem nenhum tipo de doença que possa trazer alguma dificuldade, algum risco maior. Você também é nosso convidado a participar conosco, juntar-se conosco neste grupo de louvor, de adoração, de comunhão e amor. Então vamos ter um momento de oração, primeiro particular, onde você pode colocar sua vida diante de Deus, depois eu pedir uma oração voluntária. Por favor, um irmão ou irmã, coloque-se diante de Deus em oração, intercedendo e agradecendo por nós. Vamos orar.
Obrigado, Pai, pela oportunidade de louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Obrigado, Pai, por nos trazer a Tua casa em segurança, ó Pai, para cultuar ao Senhor, ó Deus, e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Amém. Esteja com aqueles que não puderam vir também, ó Pai, seja por alguma enfermidade, por estar no grupo de risco, seja por qualquer motivo que seja, Pai, que o Senhor venha estar com essas pessoas também, ó Pai, cuidando, Senhor, confortando o coração, ó. Demonstra o Teu amor, ó Pai, por essas pessoas também, ó Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, por até agora o Senhor tem nos preservado com saúde, ó Pai, nos livrado dessa doença, ó Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Te peço que o Senhor esteja conosco, ó Pai, cuidando, Senhor, nos guiando, ó Deus, pelo caminho que o Senhor quer, ó Pai. Que nós possamos cumprir a Tua vontade todos os dias de nossas vidas, ó Deus. Peço que o Senhor esteja conosco agora neste culto, ó Pai, que o Senhor se faça presente, que possamos sentir a Tua presença e o Teu amor, ó Pai, aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor, um pouco mais de Ti, ó Pai, continuar sempre Te louvando e agradecendo o Teu santíssimo nome, ó Pai. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Nós vamos ler apenas o verso 1. Atos 11, 1. Diz assim o texto: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também aos gentios os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de cantarmos, de orarmos, de vivermos esta comunhão tão preciosa, de lermos a Tua palavra e agora de sermos edificados por ela. Deus, ministra, fala aos nossos corações, nos ensina, nos ajude, em nome de Jesus. Amém, Deus. Na verdade, eu precisaria ler Atos capítulo 10, verso 1, até Atos capítulo 11, verso 18. São 66 versículos, eu li apenas um e rapidamente vou contar a história para você, uma história bem conhecida da nossa parte. Deus estava trabalhando na expansão da igreja. Já havia alcançado Jerusalém, Judéia, região de Jerusalém, já havia alcançado Samaria, Atos capítulo 8, falamos sobre isso no domingo passado, e agora era preciso alcançar até os confins da terra. E diz a palavra que essa experiência começa com um homem chamado Cornélio, que morava em Cesareia, vamos falar disso tudo no transcorrer da mensagem, e era um homem importante, era um homem especial, era um centurião romano, tinha um prestígio, e ele era um homem fiel ao Senhor. E ele orou a Deus e pediu para que Deus pudesse trazer uma palavra para ele. Deus deu uma revelação a ele. Apareceu um anjo na frente dele e esse anjo disse para ele: vai lá na cidade de Jope, na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. Ele mora em frente à praia, em frente ao mar, e você vai chamar Simão Pedro, para que venha até a sua casa, para que possa falar para você tudo que você precisa ouvir. Ele chama 2 servos mais um soldado e manda até a cidade de Jope, 50 quilômetros de distância. Cesareia ficava no porto, ali no mar Mediterrâneo, beirando o mar, 50 quilômetros para baixo, ficava Jope, também no mar Mediterrâneo. E estes 3 homens, 2 discípulos e mais um soldado, descem até Jope, e quando eles chegam ali, Pedro estava tendo o seu momento de oração.
E ele tinha subido no telhado da casa, que era um lugar plano, um alçapão, ele subia, era comum isso para todo Israel naquela época, e ele sobe ali para fazer a oração. Enquanto ele está orando, Pedro tem uma visão. A visão de Pedro é um lençol que desce do céu, amarrado pelas 4 pontas, e dentro desse lençol todo tipo de animal. E a voz dizia para Pedro: mata e come. E Pedro diz: Senhor, eu sou um judeu, eu não posso comer essas coisas. Tem animal que é impuro e tem animal que é puro, eu não posso comer desta forma. E a voz que vinha do céu, a voz de Deus, dizia: não considere impuro o que eu consagrei, o que eu purifiquei, mata e come. E por 3 vezes ele teve essa visão, e esta voz dizendo a mesma coisa para ele: não considere impuro o que eu purifiquei, o que eu santifiquei. Assim que a visão some, na 3ª vez, a voz de Deus diz a ele: Pedro, desce, porque há lá embaixo 3 homens que estão te esperando, estão te chamando, para que você possa ir até Cesareia falar com um homem chamado Cornélio. Pedro desce do telhado e, ao descer, encontra com estes homens, convida-os para entrar, eles comem ali, dormem, e no dia seguinte, cedo, eles saem em direção a Cesareia. Quando chegam em Cesareia, está reunido na casa de Cornélio ele, sua família e os seus amigos íntimos. E todos eles recebem a Pedro, junto com outros convidados que estão com Pedro, vamos falar disso também, e Cornélio diz: eu tive uma visão, conta toda a história, e te mandei chamar, e agora você está aqui, e eu quero ouvir o que você tem a falar para a gente com relação à palavra de Deus. E Pedro começa a pregar a palavra de Jesus, falando que Jesus veio a este mundo, morreu na cruz, ressuscitou. Então diz a palavra, a partir do verso 44, o Espírito Santo desce sobre todos que estavam naquela casa, e eles recebem a conversão, a vida eterna, e tem a manifestação do dom, como lá no livro de Atos capítulo 2, no dia do Pentecoste, o dom de línguas, e eles começam a glorificar a Deus. Pedro fica ali em Cesareia alguns dias ainda ensinando e discipulando aquele grupo de irmãos que havia acabado de aceitar Jesus, e depois ele retorna para Jerusalém. Quando ele retorna a Jerusalém, aí já no capítulo 11, um grupo de cristãos, dos chamados circuncisos, ou seja, um grupo de cristãos judeus, estava aguardando o apóstolo Pedro para cobrá-lo porque que ele havia comido com gentios e havia orado e batizado gentios. Então Pedro expõe àqueles cristãos, juntamente com os demais apóstolos, o que havia acontecido, e diz a palavra no final, versos 17 e 18, que então há paz na igreja e a aceitação de que o evangelho também chegou aos gentios. Por isso eu li o verso 1 do capítulo 11, que diz: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Esse versículo resume tudo que nós vamos conversar nesta noite. Eu proponho aí como tema: pregando o evangelho, ou pregando além dos preconceitos. Esse é um grande desafio para a gente, pregando além dos preconceitos. Antes de entrarmos no texto e aprendermos um pouquinho sobre ele, vamos entender a importância desse texto dentro da história, não apenas do livro de Atos, do relato de Lucas, o seu autor, mas também na história do cristianismo. E eu destaco aqui 3 pontos. O primeiro: poucos relatos do livro de Atos têm um destaque tão grande como esse que nós encontramos aqui. Normalmente as histórias são curtas. Só para você ter uma ideia, os livros nesta época eram escritos em papiros, vamos chamar assim, um material pré-papel, né? Então era complicado, era o miolo de uma madeira que precisava ser guardado, enterrado, enfim, tinha todo um processo para que o papiro fosse elaborado. Então era bastante difícil, você sabe que não era um bloco de anotação, uma caneta, então havia sempre a complicação, e para que coubesse todo o livro de Atos, todos os versículos, os capítulos que nós temos aqui, era preciso de aproximadamente 15 metros deste rolo. 15 metros. Então, Lucas foi um pesquisador, um historiador. Ele pesquisou toda a história da igreja,
acompanhou viagens missionárias de Paulo, Barnabé, viu muita coisa e ele agora, ao escrever o livro, ele precisa selecionar e enxugar todas as informações para caber naquele rolo. Mas poucos textos têm um grande destaque como nós temos aqui na história de Cornélio. Por quê? Porque mostra de que forma Deus estava trabalhando na conversão dos gentios. Se você em casa ler com cuidado, capítulos 10 e 11 até metade do verso 11, você vai ver que por 3 vezes a história é quase repetida. Uma vez enquanto acontece, a segunda vez quando Pedro encontra Cornélio, e a terceira vez quando Pedro está em Jerusalém para relatar aos apóstolos e aos cristãos. Ou seja, Lucas não resume nenhuma das 3 vezes, ele conta literalmente, quase que literalmente, as 3 histórias repetidas. Então, há um grande destaque, por isso esse texto é importante. Segundo, nós vemos a importância por causa da propagação. Acontece. Eu estava falando isso com a minha filha hoje cedo. Na quarta-feira, algumas vezes acontece, a gente, guarda com relação a isso. Bom, o cumprimento da promessa é a segunda importância desse texto. Por quê? Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Jesus dizendo aos apóstolos, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, Jerusalém, Atos 2, Judeia, Jerusalém, Samaria, Atos 8, e aos confins da terra. Começa agora com Cesareia e principalmente com Cornélio, com este centurião. Ou seja, a palavra de Deus havia chegado aos gentios. Atos 11, verso 1, o texto que nós lemos como base para a gente. Só para você ter uma ideia de história, Atos 10 acontece 10 anos depois de Atos 2, ou seja, quando o evangelho alcança ou começa ali em Jerusalém, o início da igreja com a vinda do Espírito Santo, 10 anos depois o cumprimento da promessa começa a acontecer, ou seja, o evangelho chega aos gentios como Jesus Cristo havia dito aos seus apóstolos. E por último, podemos entender aqui a sequência do texto e a maneira tão especial como Deus trabalhou no apóstolo Pedro. A gente vai ver o ministério frutífero do apóstolo Pedro. Primeiro, se você acompanhar aí no capítulo 9, você vai ver que Pedro cura um coxo chamado Enéas. Ele trabalha na vida de uma pessoa e restaura a saúde física. Você acha que é fácil o milagre de curar um coxo, um paralítico? Orar por um paralítico e ele começar a andar? Então, o ministério de Pedro continua, capítulo 9, a partir do verso de número 36, agora Pedro ressuscita, logicamente pelo poder de Deus, Dorcas, uma mulher piedosa, bondosa, e ele traz a mulher à vida. Você acha difícil, você acha fácil, né? A ressurreição de uma pessoa? Realmente Pedro foi usado por Deus, um ministério frutífero, mas não há dúvida nenhuma que o destaque de Lucas e o maior milagre que nós podemos ver acontece a partir do verso 10. Se você puder imaginar, maior do que curar um paralítico, fazer um paralítico andar, e maior do que ressuscitar uma pessoa, a partir do verso 10. Sabe qual é o maior milagre que existe? É o perdão de Deus para um pecador arrependido. É a transformação de uma vida, é a salvação de um pecador. É isso que Jesus disse para os apóstolos, quando estava reunido lá na ceia, e diz a eles: se vocês crerem em mim, milagres maiores vocês farão. E com certeza Jesus aplicava a salvação de vidas. Não é poder dos homens, mas Deus usa o ser humano na ministração da palavra. Então nós vemos a importância desse texto em toda a história do livro de Atos, em toda a história do cristianismo. Bom, com este pano de fundo, vamos então desenrolar um pouco mais a nossa história. Quem era Cornélio? Assim começa a nossa história. Atos 10, verso 1. Deixa aberto em Atos capítulo 10, você em casa, você aqui conosco também, e a gente vai acompanhando. Como eu não li o texto, agora eu vou citando alguns versículos para embasar os argumentos. Começa assim a nossa história. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Era um centurião romano. Então, morava em Cesareia
um homem chamado Cornélio, que era um centurião romano. Começa assim a nossa história. Sai do âmbito regional ou dos judeus e agora começa o evangelho ser pregado aos gentios. Quem era Cornélio? Vamos entender então. Primeiro, Cornélio era um centurião romano da corte chamada italiana. Bom, uma legião de soldados era composta de 6.000 soldados. Era como se um general tomasse conta de uma legião. Um centurião cuidava de uma centúria, um grupo de 100 soldados. Nós podemos fazer a comparação como um sargento, um primeiro sargento do meio nosso militar. E um centurião da corte cuidava de 600 soldados. Era o equivalente a mais ou menos um capitão das nossas forças armadas ou do nosso meio militar. Então nós estamos falando aqui de um homem de grande influência e de grande poder entre a sociedade e também perante Roma, um homem de bastante confiança do imperador e de toda a autoridade romana. Então estamos falando de um homem de muito prestígio e de muito destaque. Continua o verso 2 dizendo, ele era piedoso e temente a Deus. Bom, não significa aqui que ele era um crente em Cristo Jesus. Significa, esse termo piedoso e temente a Deus, principalmente o temente a Deus, era usado para aquelas pessoas que estavam cansadas de todo o conjunto de religiosidade que vinha praticando, de seguir aqueles vários deuses, estava cansado de toda essa religiosidade e havia aceito a fé judaica e prestava a sua reverência, a sua honra e depositava a sua fé num Deus único e verdadeiro. Ou seja, o que acontece com Cornélio? Era um cidadão romano que tinha o panteão romano, uma quantidade de deuses enormes e uma fé muito grande, mas ele estava cansado dessa religiosidade e por morar entre judeus, ele havia aceitado a fé judaica e se tornado um monoteísta, um homem fiel a Deus, um homem piedoso, que buscava a Deus, que fazia sua oração, e como a gente vai ver, e tudo mais. Então era um homem temente a Deus, que servia a Deus, que conhecia o Antigo Testamento, um homem que amava a Deus acima de todas as coisas, um homem piedoso, um homem fiel a Deus. Continua o texto, e aqui é um destaque muito interessante, um desafio para todos nós. No verso 2 diz, temente a Deus com toda a sua casa. Ele era um homem que, vamos colocar, um chefe de família exemplar. Ele não apenas era um homem piedoso e que temia a Deus, mas ele conduzia a sua família e a sua casa na mesma fé e na mesma piedade que ele tinha. Não sabemos aqui quantos filhos, mas ele trazia sua esposa, ele trazia os seus filhos, ele trazia sua família na mesma fé e piedade. E como a gente vai ver mais para frente no verso 24, quando ele reúne todos para poder ouvir da palavra de Deus, lá estava toda a sua família, não apenas seus filhos, mas possivelmente pais, parentes, todos, e amigos próximos. Então era de fato um homem exemplar, um chefe de família que levava a sua fé para dentro de casa. Esse é um grande desafio. Continua o verso 2, ainda dizendo, lá no final, diz, era bondoso e generoso. Ele ajudava as pessoas. Assim era a prática judaica da fé, como eles costumavam fazer. Um judeu precisava jejuar, dar esmolas e fazer oração. Essa era a prática da religiosidade dos judeus. E aquele homem era bondoso, ele fazia suas esmolas, ele dava suas ofertas, ele ajudava, ele colaborava. Possivelmente tinha um bom salário, tinha bons recursos, tinha uma vida tranquila e ele, com o seu dinheiro, ajudava as pessoas. Ou seja, o seu amor a Deus o levava a amar também as pessoas, como João vai escrever em 1 João 4, versículo 20. Quem ama a Deus ama também
o seu próximo. Ele transformava a sua fé em Deus em ações para com as pessoas. Como Tiago diz, a fé precisa ser mostrada através das obras. Continua ainda no verso 3, ele era um homem de oração, ele buscava o Senhor segundo os princípios judeus. Por quê? Porque diz o texto que ele estava ali na hora nona fazendo oração, ou seja, 3 horas da tarde ele estava orando. O judeu tinha lá os seus períodos de oração, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, às 5 horas durante o dia, ele buscava Deus, se reunia ali, se ajoelhava e buscava o seu Deus, e ele estava ali na oração das 3 da tarde, a hora nona, buscando ao Senhor, quando ele teve a visão de um anjo. Deus revelou a ele, e aí a partir do verso 4 nós vemos que Deus reconheceu a sua bondade, reconheceu a sua generosidade, que ele foi atendido em sua oração. Talvez a pergunta para a gente seja, e o texto não diz aqui claramente, qual foi a oração que Cornélio fez? Nós não temos aqui a oração dele, Deus me abre a mente, nós não temos aqui exatamente, mas há indícios de qual foi a sua oração. Por exemplo, o verso 33 coloca, quando Pedro começa a falar, ou vai começar a falar, Cornélio diz para ele, olha, eu estou aqui pronto para ouvir tudo que Deus determinou que você falasse, ordenou que você falasse. Ou seja, ele tinha orado para que Deus trouxesse alguém que explicasse para ele toda a verdade. Mas isso fica muito mais claro no capítulo 11, versículos 13 e 14, quando Pedro explica aos apóstolos a oração de Cornélio. Capítulo 11, versos 13 e 14, nós lemos assim, então Pedro falando, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera, envia a Jope, manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Olha a oração de Cornélio, Senhor, eu quero que o Senhor traga para mim salvação, eu quero palavras de salvação. Eu conheço o Senhor, mas está faltando alguma coisa. Eu conheço a Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu tenho a minha religiosidade, dou esmolas, faço oração, faço o meu jejum, mas ainda está faltando alguma coisa. Senhor, o que está faltando? Mostra para mim. Quando um anjo aparece e diz, chama Pedro e ele vai te contar o que está faltando para você. Ao mesmo tempo, enquanto Deus falava com Cornélio, Deus também falava com Pedro. No dia seguinte, enquanto Pedro orava, Deus falou para Pedro, na visão do lençol, e diz para Pedro, desce e recebe aqueles homens, e acompanha aqueles homens até Cesareia para falar com Cornélio. Bom, esse texto mostra para a gente uma coisa que é muito importante, para encerrar aqui o assunto de Cornélio e dar o foco em Pedro, que é o mais importante para a gente. Esse texto mostra algo muito interessante para a gente refletir. É possível ser piedoso, ser generoso, ter uma família crente e não ser salvo. Cornélio era piedoso, era temente a Deus, dava suas esmolas, fazia o seu jejum, gostava de colaborar com as coisas de Deus, era um homem religioso, tinha uma família abençoada, mas não era salvo. Ele vem a conhecer Jesus como Senhor e Salvador após a pregação de Pedro e após receber o Espírito Santo de Deus. Esse é um grande desafio para a gente. Você com certeza já ouviu falar e conhece pessoas das quais você diz, só falta ser crente. Não é verdade? Há um desafio muito grande para nós que estamos sentados aqui. Uma reflexão sobre nós. Realmente somos cristãos verdadeiros e sinceros ou religiosos e seguidores de normas e doutrinas? Cornélio era um homem temente a Deus, mas faltava alguma coisa para Cornélio. Então, chegamos na história de Pedro.
A maneira como Deus trata com Pedro, talvez seja a parte mais importante desse texto. E eu quero destacar aqui a conversão de Pedro. Tem até um slide que deve estar ajudando a gente aí. A conversão de Pedro. Bom, quando eu falo conversão de Pedro, por favor, Pedro não precisou aceitar a Jesus, ele já tinha tomado essa decisão. Eu coloco aqui conversão entre aspas. Ele precisava se converter a um novo princípio. Vamos entender e analisar isso direitinho. Repara a progressão do apóstolo Pedro. Capítulo 9, verso 32. Capítulo 9, verso 32, diz que ele estava entre os santos. Acompanha isso? Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Ou seja, a primeira ação dele estava ali com os santos. Ou seja, entre os cristãos. Verso 36, nós lemos assim: havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, também chamada Dorcas. Ou seja, no capítulo 9, nós vemos Pedro entre os santos e os discípulos. Ele estava no meio dos cristãos. Mas Deus queria trabalhar com Pedro para que ele pudesse ir além da fronteira, para que ele quebrasse esse preconceito de não falar aos gentios, algo que estava preso ainda, não apenas no seu coração, mas no coração dos apóstolos e também de muitos cristãos, como vamos ver no capítulo 11. Então, agora estava na hora de Pedro ultrapassar as fronteiras. E começa o capítulo 10 dizendo: havia em Cesareia um centurião romano. Pedro, agora está na hora de você conversar e pregar aos romanos. Antes mesmo de salvar os gentios, Deus precisava preparar Pedro para fazer esta obra. Antes mesmo de salvar os gentios, Deus precisava preparar Pedro. Portanto, eu posso dizer que essa história não é somente sobre a conversão de Cornélio, mas é também sobre a conversão de Pedro ao ministério dos gentios. Ele precisava ser trabalhado dessa forma. Antes mesmo do apóstolo Paulo ser chamado como apóstolo dos gentios, Atos capítulo 9, verso 15, Deus fala para Ananias: vai, fala com Paulo, Saulo, porque ele é um apóstolo dos gentios, é um mensageiro para levar o evangelho aos gentios. Antes mesmo disso acontecer, Deus já trabalhava na vida do apóstolo Pedro para que ele pudesse pregar o evangelho aos gentios. Tanto é que lá na primeira reunião da igreja, em Atos capítulo 15, verso 7, quando a discussão começa, e a discussão era exatamente como tratar os gentios que haviam se convertido a Cristo Jesus, exatamente Pedro diz assim, havendo grande debate, Atos 15, 7, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós bem sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra de Deus e crescem. Ou seja, Deus me escolheu para pregar o evangelho aos gentios. Agora, Deus usou Cornélio, um centurião romano, para trabalhar na vida de Pedro. Vamos entender como tudo isso aconteceu. Bom, um judeu não se misturava com um gentil, você sabe muito bem disso. Só para que você entenda isso de forma clara, veja o que diz no verso de número, capítulo 10, verso de número 26. Quando Pedro chega, Cornélio se prostra diante dele, verso 26 diz assim: mas Pedro o levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou um homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, olha o que ele diz: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Olha como Pedro entra na casa de Cornélio. Cornélio, você sabe que eu não podia estar aqui, que eu não podia estar conversando com você, que a gente não podia ter nenhum tipo de relacionamento. Pedro começa colocando esta realidade para Cornélio. Talvez Cornélio tenha
se assustado um pouco a princípio, mas Pedro vai continuar o seu sermão, daqui a pouco a gente fala, mas a maneira como o judeu tinha a sua mente com relação ao gentio. Mas Deus já estava trabalhando no coração de Pedro. E há vários indícios bíblicos com relação a isso. Você quer ver um grande indício bíblico, bem claro até no texto? Diz o capítulo 9, verso 43, e repete no capítulo 10, verso 5, que Pedro estava hospedado na casa de um homem chamado Simão, e a profissão dele era curtidor. Sabe o que era um curtidor? Era uma pessoa que trabalhava com animais mortos e aproveitava o couro para fazer sandálias, sapato, utensílios, roupas, odres e outras coisas mais. Ou seja, era uma profissão impura para o judeu. Com clareza, Números capítulo 19, versos 11 a 13, relata isso. Um judeu ortodoxo nunca teria relacionamento com um curtidor. Não se hospedaria na casa de um curtidor. Mas Deus já vinha trabalhando na vida de Simão e dizendo: Simão, para com isso, quebra este preconceito. E ele fica na casa de um curtidor. Pedro sobe no telhado da casa para orar. E aqui particularmente, eu só sonho e imagino. O mar, quando a gente fala aqui, é o mar Mediterrâneo, que diz que é um dos mais lindos do planeta, né? É o mar Mediterrâneo. A casa de Simão ficava de frente para o mar. Você imagina aqui a cena, quando Pedro sobe no telhado da casa, na laje da casa, e observa aquele mar maravilhoso, aqueles barcos andando por ali, aquela cena maravilhosa, meio-dia, o sol brilhando, aquele mar, e Pedro começa a buscar a Deus, a orar para Deus. E Deus se revela para ele ali através da visão do lençol, como eu citei na introdução. A palavra lençol aqui é a mesma usada para vela de barco. Pedro era um pescador e ele olha aquela cena daqueles barcos e vê aquele lençol descendo, aquela vela de barco amarrada em 4 pontas, aqueles animais todos dentro, e Deus começa a trabalhar com Simão e dizendo: nada é impuro. Nada é impuro. O que eu santifiquei está santificado. Pedro precisava aprender esta lição. E nota a resposta de Pedro para Deus na visão. Verso 14 do capítulo 10. Olha o que Pedro diz: jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Nunca entrou na minha boca esse tipo de animal. Eu não posso comer. E Deus diz: não é assim que funciona. Se eu estou mandando você comer, e se eu estou dizendo que agora é puro e não é mais impuro, é assim que vai funcionar. Você precisa entender. E aqui eu fico pensando, Pedro teve alguns segundos para mudar a tradição inteira da sua vida. Porque enquanto a visão estava acontecendo, 3 homens estavam batendo na porta, pedindo para que ele fosse pregar para os gentios. Ele teve poucos segundos para descer daquele telhado e tomar a decisão da sua vida sobre quem ele seria dali para frente na obra e no ministério de Cristo Jesus. Não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Talvez venha a pergunta para a gente aqui: por que Deus usou uma visão de alimentos para falar com Pedro? E eu posso dar aqui pelo menos 3 razões. A primeira razão é que Pedro estava com fome. Verdade, Pedro estava com fome. Era meio-dia. Olha o que diz o versos 9 e 10 aí do texto nosso. Atos 10, versos 9 e 10. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase. Ele estava com fome, era meio-dia, tudo bem, não é pecado, todo mundo tem fome perto do meio-dia. Mas a comida ainda não estava pronta, a pessoa estava preparando. Talvez a mulher de Simão, o curtidor, estava preparando a comida, ainda não ficou pronta. Então Pedro falou: está na hora da oração, eu vou subir no eirado, no telhado da casa e vou começar a orar. Quando Deus se apresenta para ele
nessa visão com vários animais e diz: mata e come. Então, a primeira razão é porque Pedro estava com fome. Então, era preciso mexer com aquilo que estava incomodando a Pedro. A segunda razão é que a questão de alimentos puros e impuros e pessoas puras e impuras estavam estreitamente ligados dentro do conceito do judeu. O judeu tinha isso de forma muito clara. O que é alimento puro e o que é alimento impuro. O que é pessoa pura e o que é pessoa impura. Para o judeu, judeu é puro, o restante é impuro. Todo tipo de não-judeu, que era considerado gentil, eram impuros. Ou todos aqueles que não faziam parte da religião judaica, que não professavam a sua fé no Deus de Israel e que não faziam os seus cerimoniais e sacrifícios, eram impuros. Então, esta questão de alimento e pessoas puras e impuras estavam sempre ligadas. Como Deus estava trabalhando com Pedro, ligado a pessoas, que ele vai falar com Cornélio, então vem a ilustração ou a visão de um alimento. E por último, é possível que em algum momento isso tenha ajudado a Pedro, ele tenha se lembrado dos ensinos de Jesus em Marcos capítulo 7. Quando Jesus havia dito para ele: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, porque o que sai da boca está no coração, está na mente suja, maldosa, maliciosa, e é isso que contamina, é o que sai pela boca e não o que entra. Então Pedro talvez tenha associado essa ideia e dito: realmente, se Deus santificou, não há nada impuro, nada que eu comer vai trazer impureza para mim. Aquela preocupação do verso 17, como ele diz, verso 14, jamais comi coisa alguma comum ou imunda, agora tinha caído. Ele havia se lembrado de Jesus e dos ensinos de Jesus: o que eu purifiquei, isto é realmente puro. Assim, diz Wiersbe, um teólogo contemporâneo, Jesus não estava apenas mudando a dieta de Pedro, mas estava mudando todo o seu sistema de crença. O judeu não era impuro e o gentil impuro. Antes, tanto judeus como gentios eram impuros diante de Deus e precisavam de restauração, de santificação e de perdão de pecados. Deus diz para Pedro: desce. Lá está, o texto diz 2 homens, porque são 2 discípulos, mas tem um soldado também. E os versos 19 e 20 nós lemos assim: estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Como Deus é extraordinário. Ontem, 3 da tarde, Cornélio teve a visão de um anjo, que disse para ir procurar Pedro. Imediatamente ele chama 2 servos seus fiéis e um soldado piedoso e diz: vão agora mesmo para Jope, procura a casa de Simão o curtidor, lá está hospedado Pedro, e vocês vão trazer Pedro para cá, porque eu tenho que saber o que ele tem que falar para mim. Aqueles homens saem, aqueles 50 quilômetros de viagem, beira-mar, eles pararam para dormir, evidentemente, deu a hora exata do meio-dia. Enquanto Pedro estava orando lá no telhado, ele também teve a visão e aqueles homens estavam chegando. Deus trabalha de maneira extraordinária, a hora exata, o momento certo, a pessoa certa. Deus nunca falha, Deus nunca tarda. Então Deus diz: desce e vai falar com aqueles homens. E há uma expressão aqui muito interessante: nada duvidando. Essa expressão aparece outras vezes no texto, significando sem vacilar, sem hesitar. Mas sabe o que significa essa expressão? Sem preconceito. Nada duvidando significa você não pode fazer diferença, você não pode fazer nenhuma discriminação. Então Deus fala para Pedro assim: desce, tem lá 2 homens, desce sem preconceito. Desce sem discriminação. Lembre-se, Pedro, não há mais puro e impuro, porque eu estou aqui para salvar a todos. E ele desce. Um judeu não convivia com um gentil. Um judeu não se hospedava na casa de um gentil e nem recebia um gentil em sua casa. Olha o verso 23, diz que Pedro recebe esses gentios em casa.
E se você for um pouco mais adiante, versos 27 a 29, quando Pedro chega em Cesareia, na casa de Cornélio, ele diz: eu não podia estar aqui, eu não podia estar na tua casa, mas Deus me enviou aqui. Ele não apenas hospeda gentios, como ele é recebido e hospedado por gentios. Deus havia quebrado o coração de Pedro e derrubado todo o preconceito para que ele pudesse ser, como ele diz mesmo em Atos 15:7, também um apóstolo chamado para a pregação aos gentios. Qual foi a pregação de Pedro, a pregação do apóstolo Pedro? As primeiras pregações do cristianismo não foram diferentes, foram sempre simples e diretas. Rapidamente, começa com uma afirmação e reconhecimento. E para mim aqui é espetacular o início da mensagem do apóstolo Pedro. Verso 34, ele começa a sua palavra lá na casa de Cornélio, junto com seus familiares, junto com seus amigos íntimos. A pregação dele começa assim: realmente Deus não faz acepção de pessoas. Pedro ficou aquele dia de viagem de Jope até Cesareia pensando nisso. Ele ficava pensando: como Deus mudou a minha cabeça, que coisa extraordinária. Eu não queria isso, eu não podia isso. Mas Deus me deu uma visão, Deus me trouxe homens, Deus deu visão a este homem, mandou um anjo para este homem. A primeira palavra de Pedro estava engasgada na garganta dele. Ele chega na casa de Cornélio e começa a sua pregação dizendo: realmente Deus não faz distinção entre pessoas. Ele veio a viagem inteira pensando isso. Essa vai ser a minha ilustração, Pedro disse. Deus me trouxe aqui para que eu possa ser bênção na vida de vocês. Independente se vocês são romanos, gregos, judeus, isso não tem importância mais. Deus me trouxe aqui para pregar o evangelho a vocês. Ainda a pregação de Pedro: Deus recebe os humildes e bondosos, se referindo ao fato de que Deus ouviu a oração daquele homem Cornélio, que era bondoso e humilde, verso 35. O verso 36 é muito especial, porque ele diz assim: a salvação veio dos judeus. A palavra de Deus no Antigo Testamento é dos judeus. O povo escolhido de Deus é o judeu. Jesus é judeu, morreu na cruz como judeu. Mas, termina o verso 36 dizendo assim: mas Jesus é o Senhor de todos. A salvação veio dos judeus, mas Jesus é o Senhor de todos. Continua a pregação de Pedro. Deus deu poder e espírito para Cristo realizar o ministério, fazer o bem, curar, expulsar demônios, quer dizer, o poder de Deus sobre Jesus Cristo. Depois, verso 39, Jesus morreu na cruz e Pedro diz assim: e nós apóstolos somos testemunhas oculares dessa verdade. E ele continua depois, versos 39, 40, 41, e Deus o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, apareceu para muitos e nós também vimos. Ou seja, ele está dizendo: eu fui testemunha ocular de tudo o que aconteceu. E ele termina a pregação nos versos 42 e 43 dizendo assim: e Deus deu o privilégio, a oportunidade para a gente de pregar o evangelho. E aqui há um adendo muito importante. Cornélio ora para Deus e diz: Senhor, eu sou um homem piedoso, mas eu sinto que está faltando alguma coisa. O que é que está faltando? E olha o que Deus faz. Deus envia um anjo para Cornélio. Ora, aquele anjo não poderia ter dito para Cornélio assim: Cornélio, eu sei o que está faltando para você, e Deus mandou me dizer que o que está faltando para você é que Jesus morreu na cruz, e ele morreu pelos seus pecados, e ele ressuscitou. A mensagem que Pedro trouxe, o anjo não poderia ter trazido? Não. Não poderia. Sabe por quê? Porque o livro de Hebreus diz com clareza: aos anjos não foi dado o privilégio de pregar o evangelho, só a nós. Olha que responsabilidade. Deus enviou um anjo para Cornélio dizer: Cornélio, vai chamar um homem que vai te contar tudo o que você precisa saber. Mas eu não posso te contar isso. Então Pedro termina o seu sermão dizendo: a nós foi dado o privilégio de pregar o evangelho. E ele termina no verso 43 dizendo: Jesus é o único Salvador que perdoa os nossos pecados. Aqui encerra a oração de Pedro. Na verdade, a oração de Pedro não encerra.
Olha o verso 44 como começa. Diz assim, capítulo 10, verso 44. Enquanto Pedro, verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre os que ouviram a palavra. O sermão de Pedro foi interrompido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo disse: chega, Pedro. Ele já entendeu o que estava faltando. Agora deixa comigo. Você faz a pregação e eu faço a obra. O Espírito Santo interrompe a pregação de Pedro e começa a se manifestar com poder transformador e com dons, aquela igreja nova que começava a surgir. Então Pedro batiza aqueles convertidos e, conforme o pedido deles mesmo, no verso 48, lá no final, permanece com eles alguns dias, ensinando e discipulando aquela nova igreja que surgia em Cesareia, na casa de Cornélio. Que coisa extraordinária. A gente pode dizer assim, a história podia ter terminado aqui de forma gloriosa, mostrando como Deus ensinou Pedro que não havia preconceitos na pregação do Evangelho e como o Espírito Santo conduzia com majestade, maestria a igreja e aqueles convertidos. Mas há um acréscimo triste a se fazer a essa história. No capítulo 11, Pedro precisa fazer uma defesa. Então diz assim no capítulo 11: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, ou seja, judeus, que haviam se convertido ao cristianismo, que queriam trazer as suas práticas judaicas para dentro do cristianismo, como a circuncisão, que é o que eles colocam aqui, que eram da circuncisão, o arguíram dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Que absurdo, que vergonha para a fé cristã. A liderança da igreja recebe a Pedro lá em Jerusalém, a igreja sede, a igreja central, e ao invés de juntos se alegrarem, porque pessoas tinham sido transformadas, vidas tinham sido mudadas, pecadores tinham se arrependido, o evangelho de Deus estava se espalhando, a palavra de Deus estava sendo cumprida, a igreja, os líderes da igreja repreenderam a Pedro porque havia comido com pecadores, com gentios. Quantas vezes Jesus foi repreendido pela liderança dos judeus, pelos religiosos judeus? Este come com pecadores, com publicanos. Se ele fosse profeta, ele não faria isso. E agora Pedro volta para Jerusalém e é novamente, como Jesus foi questionado. O texto diz que ele foi arguido. Sabe o que significa a palavra arguido? A mesma coisa que Deus disse para Pedro, nada duvidando. Só que sem a negativa. A palavra arguido aqui significa fazendo distinção. É a mesma raiz do verbo fazendo distinção. Ou seja, aqueles líderes religiosos, judeus convertidos da circuncisão, que queriam impor os ritos judeus do Antigo Testamento aos novos convertidos. Daí vem a discussão de Atos 15, a primeira reunião, o primeiro concílio da igreja. Sai desta discussão, sai desta conversa, sai desta ação de Deus sobre os gentios. E agora estes homens estavam fazendo distinção entre gentios e judeus. Sabe o que Pedro faz? Talvez, se fôssemos nós, não sei, dava de ombro e falava assim: fica vocês aí. Eu não preciso ficar amargando tudo isso. Eu não preciso ficar respondendo para vocês. Deus já falou comigo. Mas não é isso que Pedro faz. Vale a gente fazer uma nota aqui. O cristianismo e seu início, visto que tinha um grande número de judeus convertidos, os primeiros convertidos eram judeus, Jesus trabalhou dessa forma, os apóstolos começaram trabalhando dessa forma. O cristianismo e seu início esteve perto de tornar-se um outro judaísmo radical. Não fosse a ação do Espírito Santo de Deus e a ousadia de alguns crentes fiéis como Pedro,
o cristianismo teria nascido morto. Teria sido uma outra religião radical. Porque assim pensavam muitos dos líderes do cristianismo naquela época. Mas Deus estava no comando da igreja. E Pedro começa a sua defesa colocando alguns argumentos interessantes. Então, rapidamente, a defesa de Pedro, a partir do verso 4 do capítulo 11, ele começa expondo os argumentos. E pela terceira vez no texto, a história é repetida. Eu estava em casa orando, enquanto eu estava orando, eu tive uma visão do lençol, e a visão disse, mata e come, e também chegaram os homens em casa, e esses homens também vieram de uma outra visão, um anjo apareceu, e ele contou toda a história de novo, todinha a história. Pela terceira vez o texto relata a história. Então Pedro primeiro expõe os argumentos. Mas se os argumentos não seriam suficientes, já era mais do que suficiente. Mas se os argumentos não seriam suficientes, em segundo lugar ele apresenta testemunhas. Olha que interessante o verso 12 do capítulo 11. Ele diz assim: então o Espírito me disse que eu fosse com eles, com aqueles homens, sem hesitar. De novo, sem hesitar, sabe o que significa aqui? Sem ter preconceito. É a palavra, nada duvidando, sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos. E entramos na casa daquele homem. Você sabe que a lei judaica, a Bíblia fala sobre isso, que se você quiser a veracidade de um fato, você tinha que chamar 2 testemunhas. Isso para o judeu, 2 testemunhas bastavam. Para os romanos e para os gregos eram precisos 7 testemunhas. Daí possivelmente os nossos tribunais, as 7 testemunhas. Então era preciso 7 testemunhas para os romanos e para os gregos. Então para os judeus apenas 2 era suficiente. Paulo triplicou o número de testemunhas. Ou ele pegou o número de testemunhas dos romanos e dos gregos, porque ele e mais 6 estavam presentes. Ou seja, se os meus argumentos não bastam, eu tenho aqui 6 testemunhas, comigo 7. Pode perguntar para quem você quiser o que aconteceu lá naquele dia. Continua o argumento a defesa de Pedro. A base bíblica, que bonito o verso 16, capítulo 11. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. A base bíblica. Ele se lembrou da palavra de Jesus, que disse que isto ia acontecer. Um dia, este batismo vai extrapolar o batismo de João, e o Espírito Santo vai descer sobre a igreja. Ele se lembra das palavras de Jesus, a base bíblica. A defesa de Pedro passa pela experiência pessoal. E para mim aqui ele mata todos os argumentos contrários à crítica que ele recebia. A experiência pessoal. Versos 15 e 17 nós lemos assim. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Olha o verso 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro diz àqueles cristãos, àqueles líderes da igreja, vocês lembram o que aconteceu conosco 10 anos atrás, lá em Jerusalém, no dia do Pentecoste, como o Espírito Santo desceu sobre nós? Então, foi exatamente a mesma coisa. Deus mudou? Deus é diferente? O mesmo Deus que agiu lá atrás está agindo agora. Não há como negar. E ele diz assim, eu não posso resistir a Deus. Se Deus fez, quem sou eu para não fazer? Então ele termina a sua defesa dizendo, e aqui estão vidas transformadas. Ele não trouxe, mas trouxe o testemunho, as vidas foram transformadas. O final do verso 18 diz assim, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, os gentios também foram convertidos pelo Senhor. Vidas foram transformadas. Não sou eu que transformo vidas. Eu sou só instrumento. Quem transforma é o Espírito Santo. Se essas vidas foram transformadas, é porque Deus agiu. Cornélio estava buscando a Deus. E enquanto Cornélio buscava a Deus,
Deus o encontrou. Deus também estava indo atrás de Cornélio. E Deus encontra Cornélio e diz: você é meu, a sua família é minha, os seus amigos são meus. E assim Deus começa a expandir o reino para além das fronteiras do judaísmo. Para além de Judeia e Samaria, chegando até os confins da terra. Então Pedro, diante da evidência, não poderia ter outra reação a não ser essa que termina o verso 18. Verso 17. Quem sou eu para resistir a Deus? Nós não podemos também nunca lutar contra Deus, não podemos resistir à vontade de Deus, nunca podemos ir contra os mandamentos de Deus. Ele tem nos chamado a testemunhar do amor e da salvação do Senhor. Será que nós temos feito a nossa parte? Indistintamente. E aí eu penso no texto de Colossenses capítulo 3, verso 11. Pois em Cristo não há grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, e aí eu acrescento, oriental, ocidental, rico, pobre, negro, branco, homem, mulher. Pois Cristo é tudo e em todos. Pedro entendeu isso e fez a sua parte. Sejamos desafiados a pregar além dos preconceitos. Quero terminar com uma ilustração. Eu já contei isso para os irmãos, já falei isso numa escola dominical, acredito. Eu fui num acampamento, eu estava dando as palestras do acampamento, não sei se no final da minha época de seminário, ou no começo do meu pastorado. E junto com as palestras, eu dava as palestras de manhã e à noite iam pessoas para dar testemunho. E eles chamaram um grupo para dar testemunho, um grupo chamado GEAME, chama Jesus Ama o Menor. É um grupo da Igreja Batista da Liberdade, eu não sei se ainda existe. Eles faziam um trabalho muito grande ali na região da Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, e trabalhavam, né, com drogados, com pessoas de rua, com homossexuais, crianças carentes, enfim, trabalhavam com todas aquelas pessoas de rua. E tinham bastante resultado no trabalho. Eles não apenas ajudavam com comida, mas traziam para um abrigo, né, davam banho, ajudavam com alimento, davam emprego para as pessoas. Enfim, era um trabalho bem intenso. A igreja dava uma boa ajuda nesse sentido. E estava naquele acampamento alguns daqueles convertidos deste grupo. Então, cada noite foi uma pessoa dar um testemunho. Então foi uma ex-prostituta, um ex-drogado, e cada um levantava e contava lá a sua experiência de vida e como Deus o alcançou. E numa noite levantou um rapaz rebolando, indo à frente. E eu pensei comigo, um ex-homossexual. E ele começou a falar, a fala bem fina, com trejeitos na mão, rebolando, e eu, na minha cabeça, ficava pensando assim, como é difícil, né, alguém falar de Jesus para um homossexual. Aquilo foi uma grande lição para mim. E aquele jovem começou a contar a história da vida dele. E eu posso resumir em 2, 3 frases dizendo, ele era filho de uma prostituta, de um relacionamento com um homem. A mãe, por princípios religiosos, não abortou, mas assim que ele nasceu, ela o jogou no lixo. E uma outra prostituta do beco, ali da região, achou aquilo um absurdo e pegou para criar. E com 5 anos de idade, um homem que ela levou para casa estuprou aquele menino, com 5 anos de idade. E a partir dali, todos os homens que aquela mulher levava para casa abusavam daquela criança. E a mãe começou a tratar aquele menino como menina, que era abusado frequentemente. E ele contando ali o testemunho, ele disse, eu não tive opção. Eu não tive opção. Eu fui educado assim, fui tratado assim. Até que eu encontrei Jesus, e Jesus transformou a minha vida. E ele disse algo que me marcou bastante. Ele falou assim,
Eu hoje não tenho desejos homossexuais e não tenho mais atos homossexuais. Deus me libertou. Eu ainda estou lutando contra o vício. O vício do trejeito, o vício do rebolado, o vício da fala fina. Eu ainda estou lutando, porque a minha vida inteira foi assim. Eu ainda estou lutando contra isso. Mas graças a Deus, Deus me libertou. E aquilo foi um chicote nas minhas costas. Porque normalmente é fácil a gente atirar pedra. Mas como é difícil a gente descer e evangelizar essas pessoas que estão à margem da sociedade. O preconceito ainda é uma barreira gigantesca para que a gente possa falar de Jesus. Quantas vezes eu ouvi isso? Ah, lá no serviço não dá não, porque tem um espírito e não dá, espírito não dá. E nós vamos levantando os muros que Jesus derrubou. Nós vamos reconstruindo a inimizade que a cruz aboliu. Você compreende isso? Pedro entendeu. Será que nós entendemos isso? O evangelho chegou também aos gentios. A responsabilidade é nossa. Foi de Pedro, agora é nossa. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar o hino. Dá para cantar, Rô? 180? Fala da família também. Em Cristo Jesus somos uma família. Hino de número 180. Amor fraternal. Vamos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor. Hoje aqui, unidos pela graça, corpo só em ti, com tendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos na mesma santa luz. A mesma fé nos une num só divino amor, e cheios de alegria servimos ao Senhor. Num só caminho estreito, Deus mesmo nos conduz. Só temos esperança no Salvador Jesus. Sua morte preciosa a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz. Pois sendo resgatados por um só Salvador, viva
Vamos orar e receber a bênção? Obrigado, Deus, pela oportunidade de celebrar e cultuar ao Senhor. Obrigado pela palavra ministrada e ensinada aos nossos corações. Desafia-nos, ó Deus, a falarmos de Jesus, começando por quem está próximo a nós, ou mesmo aqueles que estão distantes e longes. Quem sabe, ó Deus, pessoas que nós olhamos com desdém, ou sem nenhuma preocupação. Deus, quebra de nós todo esse tipo de preconceito e nos ajuda, Pai, a levar o amor de Cristo àqueles que estão perdidos. O Senhor tem dado esta responsabilidade e este privilégio a nós. Também pedimos, Pai, que o Teu amor nos acompanhe esta semana e o Teu poder seja manifesto a nós, nos ajudando nas nossas necessidades, sejam de ordem pessoal, profissional, familiar, social. Dá graça, nós precisamos do Senhor, Pai. Socorra-nos, porque sem o Senhor realmente estamos perdidos. Que o Senhor nos acompanhe e nos abençoe. Leva-nos também em paz e debaixo da proteção do Senhor até os nossos lares. É a nossa oração com gratidão. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, hoje e sempre. Amém, irmãos.